Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a equipe de liturgia que está aqui presente e os que estão acompanhando esta Santa Missa, nós vivemos hoje este 10º domingo do tempo comum e nesta liturgia fica claro a atenção que somos chamados a ter pela experiência do pecado que divide e que destrói. O Evangelho que ouvimos traz relatos, esse relato de Jesus com seus discípulos, e a gente percebe que até da parte da família de Jesus existia uma incompreensão, porque achavam que ele estava fora de si. Depois, os que estavam também como os mestres da lei queriam tê-lo, queriam de alguma forma condená-lo a todo tempo e achavam que ele expulsava demônios porque estava possuído por um espírito mau. As incompreensões, por vezes, também são características da divisão. Na verdade, uma das características mais firmes de um povo dividido é a forma como se comunica. As pessoas, quando se intrigam uma com as outras, aquela realidade do enfrentamento, por vezes tem o próprio enfrentamento, hoje mais virtual do que nunca, as pessoas se
se atacam virtualmente. Depois vem a falta de comunicação. Eu não falo mais com fulano, quer dizer, ou se fala, é uma coisa muito truncada, ou seja, a forma como nos comunicamos também nos diz como estamos e se somos unidos ou não. Na verdade, o que nós encontramos na leitura de hoje é que a própria família de Jesus estava confusa e por isso não entendiam, e por isso que a comunicação foi truncada, achando que ele estava de certa forma fora de si. Por outro lado, os próprios mestres da lei, que nunca compreenderam a Cristo, também, claro, evidentemente, achavam que ele estava possuído por um espírito, porque ele expulsava os espíritos maus. Então, a falta de uma unidade faz com que haja incompreensões, por um lado da família, por outro lado dos mestres da lei. Aí vem Jesus que ordena todas as coisas. Quando há entendimento, tudo se comunica e tudo fica perfeito. Como, por exemplo, Jesus fala: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide, se uma família se divide, ela não se mantém, ela vai se deteriorar. Se Satanás ataca a si mesmo, como é que ele vai se manter? Em suma, não pode ser. E aí Jesus faz esta afirmação tão própria: se aquilo que se divide contra si mesmo não sobrevive, é destruído. E aí ele faz uma relação de um homem forte com seus bens. Se vem alguém para roubar, se antes não amarra, ele tem como revidar. E assim vai dizendo, por exemplo, até o exemplo das famílias. Aquela que se divide entre si, como poderá manter-se? Aí eu me lembro de tantas experiências de famílias que se atacam, de pessoas que parece que não conseguem mais se unir nem para sentar-se à mesa. É uma confusão por cima de outra. É uma situação tão difícil que isso beira até uma questão de infantilidade por vezes. É por uma besteira, por uma situação, já está tudo tão no nível extremo que por uma coisa pequena tudo vai embora. Como é que uma família pode se unir estando dividida? A única divisão que se multiplica é a partilha. A divisão do mal só tira, exclui e denigre. Então nós vamos vendo essas relações todas, ou seja, quando há o entendimento, a comunicação é perfeita e tudo se ordena. Aí olhemos para a primeira leitura. O que é que aconteceu lá? Houve um desentendimento, claro, porque houve uma ação do pecado, ou seja, a serpente, a árvore, Adão e Eva, Deus. Na verdade, houve um desentendimento que gerou uma desinformação, talvez, mas uma falta de comunicação perfeita. Deus estava falando o tempo todo com o homem. Quando entrou o pecado, foi só o pecado entrar que o homem se escondeu, cortou a comunhão com Deus. É interessante demais essa parte. Quando o pecado entra, a desobediência vai acontecer, a comunicação perfeita de Deus com o homem é cortada, porque o homem já não se sente digno. Ele viu que errou. Aí o pior, a comunicação imperfeita cortada gera outras. Porque Deus pergunta a Adão: e por que você fez isso? Ele diz: foi a mulher que tu me deste. A mulher diz: não, foi a serpente. Uma coisa mal conduzida vai gerando outras. É igual aquela conversa de uma pessoa que fala mal da outra, e quando vai chegando para outra, a outra vai aumentando, a outra vai aumentando. Aquilo no final está pior do que o início. Porque o mal é assim, o mal desgraça. A mentira, as coisas ruins, elas são capazes de destruir mais ainda. Portanto, nesta celebração de hoje, neste domingo, que a gente possa rever essas coisas, que você e eu, todos nós, possamos rever essas questões de divisão. Eu vejo na igreja às vezes tantas questões que parecem que não conseguem entender que a igreja não é lugar dos iguais, não é lugar daqueles que são todos iguaizinhos, não. É o lugar dos diferentes que se unem. Aí às vezes a gente fica pensando: meu Deus, pessoas de 20, 30 anos de trabalho pastoral, 14 não sei quantos anos, ainda com infantilidade de dizer assim: eu não vou para tal grupo porque fulano está lá.
Onde está o crescimento espiritual que você adquiriu durante esse tempo todo? Onde está o Deus no qual a gente fala? Nós não somos obrigados, talvez, a ser amigos de todo mundo, porque nós temos certamente aqueles que são mais próximos, é o normal. Mas eu não posso ficar minando a minha ação pastoral, porque ali tem alguém que eu não me dou, porque ali tem uma situação que eu não quero ir. Não podemos ficar nisso. Na igreja também, se a divisão não é para partilha, ela exclui, ela humilha, ela afasta as pessoas. A igreja tem que ser lugar de trazer pessoas, de acolher pessoas, de ajudar pessoas e dizer que todos são importantes, cada um com sua missão. E vimos isso na própria segunda leitura. A gente tem que acreditar que fazemos tudo não por aquilo que passa, mas por aquilo que é eterno. Porque Deus nos dá uma moradia no céu, que não é obra das nossas mãos, mas que é dele e é permanente.